aqui estou eu, viu. Me digam aí, Evelyn, me diz aí se está rodando, se não está rodando, como é que está a situação. É importante que eu saiba se está girando bem, tá. Então, eu vou saber se vocês colocarem aí o ok de vocês. Eu estou gravando também para depois colocar esse workshop lá na nossa área do aluno, para quem não puder assistir agora, assistir depois. E aí, lembrando, gente, o que que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai, Evelyn, me dá um ok, se está tudo ok, por favor. Então, a gente precisa, hoje, a gente vai dar uma analisada numa peça que vocês já viram. Eu pedi para vocês, naquele último workshop em que a gente trabalhou a questão dos pedidos e tudo mais, eu separei uma dessas peças. Então, na verdade, é uma peça que a gente viu já numa prova da OAB, caiu na prova da OAB, e essa é a peça que eu escolhi porque é uma peça de resposta à acusação, uma peça fácil da gente identificar num primeiro momento, já que a gente ainda não começou a ter as nossas aulas de peças prático-profissionais, mas é uma peça que dá para a gente identificar, dá para a gente entender a estrutura dessa peça, e a nossa finalidade hoje, aí até atendendo uma grande parte dos pedidos de vocês, é exatamente a gente mostrar a você o passo a passo na hora da construção da sua peça dentro do seu caderno de respostas, né? Então, como é que você vai escrever essa peça no seu caderno de respostas? As minhas dúvidas sobre estruturação da peça, sobre como é que eu faço em relação às margens, como é que eu vou fazer em relação à distribuição desse conteúdo, etc. Então, como é que eu faço isso na hora da prova, na hora H, né? E aí, lembrando, gente, que você não pode esquecer que você tem um rascunho e você tem a folha de resposta propriamente, não é isso? O rascunho, gente, ele nunca vai servir, tá tudo ok? Beleza. Então, o rascunho, ele nunca pode servir como um rascunho no sentido de uma minuta total da peça. Tem quem ache que deva primeiro escrever a peça no rascunho, para depois, então, passar a peça limpo para a folha de respostas. Isso não deve ser feito. Ficou claro, gente? Nunca, em nenhuma hipótese. Veja, o seu rascunho, ele é, na verdade, para você estruturar os tópicos, para você verificar exatamente como é que você vai dispor o seu raciocínio. O rascunho é aquele momento de você rabiscar e escrever, assim, até às vezes de forma meio que desconexa, não tem, assim, coisa, mas depois estruturando tópico a tópico, passo a passo, aquilo que você vai fazer. Mas nunca para você redigir a peça toda e depois passar limpo, porque não vai dar tempo. Então, você tem que escrever a prova direto na sua folha de respostas. Então, a resposta é direto na folha de resposta. Não tem essa de rascunhar antes, tá bom, gente? Então, o rascunho é apenas para você transferir aquilo que eu vou fazer aqui na hora que eu estiver lendo o enunciado da peça prático-profissional, lá para aquele momento de você realmente estruturar as suas respostas e depois, então, passar direto para a folha. Uma coisa importante, aí a gente precisa que você se lembre disso, é que eu vou fazer depois, na época da prova, eu faço um checklist. Quem já foi meu aluno sabe, eu faço um checklist para a prova. Então, você não pode esquecer que você só vai poder escrever na prova, você só pode responder a prova com caneta preta ou azul, que tenha o coisa transparente, né? O tubo transparente. Então, seria até interessante, aí eu estou falando isso de propósito mesmo, porque eu acho que pode fazer diferença, que você já se habituasse com um determinado tipo de caneta. Eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que têm letras mais compridas, pessoas que têm letras mais arredondadas, pessoas que, enfim. E o que acontece é que a gente tem um estilo de caneta que às vezes é preferível para a nossa letra ou para a forma como a gente escreve. Então, eu vou te dar uma ideia. Eu, por exemplo, eu prefiro, quando eu escrevo, escrever com aquela caneta Bic. Antigamente, não, não é a Bic, não, é a Pilot. Uma Pilot de ponta fina, né? Então, eu prefiro escrever com aquela caneta. Sempre preferi aquela caneta, a caneta Bic tradicional. Então, ambas têm o coisa transparente, mas acontece que a minha letra, eu trabalho melhor com aquela, borra menos, eu acho que fica melhor. E mais do que isso, como a caneta tem uma ponta fininha, o que que acontece? Eu tenho uma chance de aproveitar melhor a linha.
entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, uma caneta com ponta grossa borra com mais facilidade, uma caneta com ponta grossa, ela, na verdade, toma mais espaço, a letra toma mais espaço, no momento em que a própria caneta, se você juntar demais a letra, ela vai borrar. Então, você tem mais chance. Então, eu acho que vocês já devem, inclusive, treinar na hora que fizerem os simulados, na hora que estiverem fazendo os exercícios e tudo mais, com a caneta que você acha que seria ideal. Eu gosto daquela Pilô ponta fina, transparente. Eu acho que aquilo fica melhor para a gente escrever, fica um trabalho mais limpo, mais organizado e eu acho que as palavras podem ser escritas de forma mais concentrada. Então, às vezes, a gente tem que apertar um pouquinho a letra, principalmente quando a gente está no final da petição. Então, uma caneta com uma ponta mais fina vai ser melhor do que uma caneta com ponta grossa ou de uma caneta que tem aquelas pontas que parecem hidrocor. Aquilo, então, é péssimo, porque borra demais. E reparem, durante o curso, acontece muito da gente receber mensagem assim, professora, estava fazendo aqui uma marcação no meu vadimécum, pô, a caneta borrou, a caneta estourou, a caneta isso, a caneta aquilo, a caneta não sei o quê, eu estou preocupado em tomar meu VAD porque borrou aqui. Lógico que ninguém vai tomar o VAD porque borrou com a caneta, mas, de qualquer forma, o que eu estou querendo dizer é que na hora da prova, já pensou, você está escrevendo, você mesmo tem uma tendência a passar a mão em cima daquilo que você escreveu. Na hora que você passa a mão, borra, e isso pode, obviamente, prejudicar você na hora da prova. Então, já treinar com a caneta que não borre, com a caneta que seja certinha e tudo mais, pode fazer diferença, sim, na hora de uma prova limpa, organizada e que vai, obviamente, a gente tem que sempre primar pela alegria do corretor. O corretor, ele tem que ser uma pessoa com prazer em ler a sua prova, né? Outra coisa importante é a letra. Gente, olha para cá. E aí as perguntas são assim. Ana, eu posso usar a letra de forma? Ana, eu posso escrever com letra coisa? Porque a minha letra é horrível. Pode, não há problema, você pode usar a letra de forma, certo? Você pode usar uma letrinha padronizada, não faz diferença. Isso não caracteriza marcação ou identificação de prova, isso não vai prejudicar você. Tem gente que tem letra ruim e aí escrever com a letra de forma fica mais fácil de visualizar. Agora, lógico que o ideal é que você escreva de forma mais rápida. Uma pessoa escrevendo com a letra de forma vai sempre escrever de forma mais lenta do que quando ela escreve com a letra corrida. Não é verdade? Então, o ideal é que você use a letra corrida, mas também é importante que você tenha uma letra legível. Gente, olha para cá, professor de faculdade não corrige prova com letra ruim, ele vai, ó, tá nem aí para a tua nota, certo? Que dirá um cara que vai ter que corrigir 1.000, 3.000, 4.000, 5.000 provas, né? Então, vamos tentar fazer uma letra legal para evitar que a sua prova não seja corrigida por conta da letra, né? Ah, mas eles podem fazer isso? Não, eles não podem fazer isso, mas eles vão fazer e você não vai ficar sabendo por quê, né? Então, é melhor que você prime, que você tome cuidado com essa situação. Fechado, gente? Então, vamos lá? Vamos que vamos? Então, veja só, nós novamente estamos aqui com uma primeira oficina com a finalidade da gente escrever as peças. Isso é uma coisa que eu prometi a vocês, uma deficiência que vocês sentiam, né, de que era preciso escrever as peças com o professor, para saber como escreve, como estrutura, quantas linhas pula, como pula, o que é que faz. Beleza, então a gente vai fazer isso nas principais peças. Não faremos em todas as peças, mas faremos nas peças mais importantes, certo? Assim, isso vai te trazer segurança, isso vai fazer com que você, se sabe fazer na peça mais importante, se sabe fazer isso numa apelação, se sabe fazer isso no memoriais, se você sabe fazer isso no recurso distrito, você vai saber fazer em todas as peças prático-profissionais, não é verdade? Porque a estrutura básica das peças é a mesma. Então, nós sabemos que, veja, o que muda de uma peça para outra é o nome da peça, né, e o artigo que fundamenta essa peça. Mas a estrutura geral da peça é exatamente a mesma. Então, nós temos peças simples, ou chamadas de petições simples, e existem as petições dúplices ou bipartidas. Quais são as petições dúplices ou bipartidas? São os recursos. Então, recursos são realmente peças dúplices, certo? E que têm duas petições. Então, qual é a diferença entre essas peças? E aí, vamos trabalhar essa básica estrutura. Esqueci de pedir a Evelyn para colocar, veja, folha branca nos nossos slides. Mas veja só,
O que eu quero que você entenda? Então, eu tenho 2 modelos de petições, né? Então, existem as petições chamadas de petições simples, e aí se incluem nas petições simples as petições iniciais, as peças defensivas, as peças de liberdade, não é isso? E as petições inominadas. Ana, o que são as petições inominadas? São aquelas que não vão cair na nossa prova, porque são peças sem nome. E a nossa prova avalia se você tira 0 ou não, com base no nome da peça que for apresentada. Então, a nossa peça vai ser uma peça nominada. Ficou claro? Mas as petições sem nome, as petições inominadas, são aquelas, por exemplo, em que a parte pede a produção de uma determinada prova, né, em que a parte pede a juntada de um documento, podendo até mesmo ser a procuração, a juntada da procuração, a petição que requer uma diligência como, ou pelo menos o reconhecimento de um benefício, exemplo, o indivíduo tem direito a que seja reconhecida a prescrição. Então, uma petição simples, que não tem um nome específico, vai ser apresentada com a finalidade de se buscar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, né? Ou da prescrição punitiva, ou da prescrição da pretensão executória, não faz diferença, de qualquer uma das modalidades de prescrição, ou ainda durante a execução penal. Então, você vai pedir ao juiz a concessão de um benefício, por exemplo, o indivíduo faz jus aí ao benefício da progressão de regime. Tecnicamente, isso é uma petição inominada, não é uma petição que tenha um nome específico, ok? Até pode acontecer de cair, no caso de um livramento condicional, de uma progressão de regime, pode, mas tem menos probabilidade. Tem mais chance, nesse caso, de cair um agravo em execução, que é uma peça que tem um nome definido, ok? Mas fato é, gente, que as petições simples, elas existem e toda petição simples é uma petição única, embora possa ter várias folhas, não é isso? Em que, nessa petição, nós temos a seguinte estrutura básica. A estrutura é endereçamento, não é isso? Apresentação. Em seguida, o nome da peça, nome e fundamento. Aí vem fatos, direito, pedido. E o fechamento da peça, que é aquela parte que diz, nestes termos, espera deferimento, comarca data, advogado OAB. Agora, essas são as petições simples. E as petições dúplices ou bipartidas? Que petições são essas, né? As petições dúplices incluem os recursos. Então, os recursos possuem a peça de interposição e as razões recursais. Muito bem, na petição de interposição, o que você tem é o endereçamento, a indicação, a apresentação da pessoa que está ali interpondo aquele recurso, o nome do recurso, fundamento legal, e depois se pede apenas que o recurso seja admitido e encaminhado à segunda instância, ou à instância superior, para fins de processamento e julgamento. E depois, nas razões recursais, a estrutura vai ser aquela mesma, fatos, direito, pedido. Bom, fato é, gente, que hoje nós vamos analisar uma resposta à acusação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir o passo a passo, num primeiro momento, para identificar dentro dessa peça, desse enunciado de peça prático profissional, que é o enunciado do 25º exame, como a gente estruturaria essa peça no papel. Reparem, nós ainda não vimos as teses de mérito, nós ainda não vimos todas as teses, não é isso? Ainda não vimos as teses preliminares, etc. Mas, e muito menos, nós vimos como é que a gente faz e o que a gente faz numa resposta à acusação. Mas a gente já tem uma noção de como a gente deve escrever a peça se a gente já começa trabalhando desde logo dessa forma. Então, atendendo ao pedido, vamos lá, vamos começar analisando o enunciado dessa peça prático-profissional, que é do 25º exame de ordem. Uma peça linda essa, viu? Então, vamos lá, gente. A questão diz assim: Patrick
nascido em 4/6/1960, tio de Natália, jovem de 18 anos, estava na varanda de sua casa em Araruama, em 5/3/2017, do interior do estado do Rio de Janeiro, quando vê o namorado de sua sobrinha, Lauro, agredindo-a de maneira violenta, em razão de ciúmes. Verificando o risco que sua sobrinha corria com a agressão, Patrick gritou com Lauro, que não parou de agredi-la. Patrick não tinha outra forma de intervir, porque estava com uma perna enfaixada devido a um acidente de trânsito. Ao ver que as agressões não cessavam, foi até o interior de sua residência e pegou uma arma de fogo de uso permitido que mantinha no imóvel devidamente registrada, tendo ele autorização para tanto. Bom, preste atenção, gente. Olha só a nossa situação. No primeiro momento, quando a gente começa a ler o enunciado dessa questão, você já começa com uma dúvida enorme. Que dúvida é essa? A primeira coisa, quem é que vai ser o meu cliente, né? Afinal de contas, aparece que o Patrick, e lá tem uma data de nascimento do Patrick. Essa data de nascimento pode ou não interessar para alguma coisa, a gente vai ter que analisar, tá? Então, a gente tem uma data de nascimento, tem lá o Patrick, e o Patrick visualiza ali a sua sobrinha sendo agredida pelo namorado. Bom, nesse primeiro momento, você fica na dúvida, peraí, o Patrick é testemunha? O Patrick é o meu cliente? O Patrick é o quê? Quem é quem dentro dessa questão? E aí a questão, num primeiro momento, leva a gente a um raciocínio de que vai ser uma questão relacionada à violência doméstica. Aliás, cabe a gente definir aqui que violência doméstica tem grande probabilidade de cobrança na nossa prova, gente. A probabilidade de cair uma questão sobre violência doméstica é imensa, inclusive na peça prática profissional, tá? Mas voltando, então o que a gente tem? Nós temos aqui uma situação em que a gente ainda não tem, dentro do enunciado, definido que crime vai ser praticado ou foi praticado, quem é a vítima desse crime, quem é o infrator, quem é o agente delituoso, quem vai ser o meu cliente. Então, é uma história que está demorando a se desenvolver. Então, eu ainda não tenho essa certeza até chegar ao final da questão. Então, o ideal, e eu já falei isso em momento anterior, certo? Nos nossos workshops anteriores, etc., nos nossos encontros, eu preciso que você preste atenção numa segunda leitura. Você vai ler o enunciado da peça prático profissional, vai tomar mais ou menos pé do que você precisa e depois vai fazer uma segunda leitura, isolando os fatos e identificando o que você tem ou não que fazer. Ficou claro? E aí, olha para cá, gente, toda peça prático profissional, ela começa de uma coisa muito simples, chamada começo, né? Então, o início dessa peça. Então, você não tem como começar a sua peça sem, desde logo, procurar identificar para quem você vai endereçar, não é isso? Aquela petição, aquele seu pedido, tá? Então, a gente vai precisar também ver isso, né? Então, a primeira coisa, o que abre a sua peça prático profissional é o endereçamento. Então, vamos lá, vamos voltar para cá. Então, com a intenção de causar lesão corporal que garantisse a debilidade permanente de membros de Lauro, apertou o gatilho para efetuar disparo na direção de sua perna, da perna do Lauro. Por circunstâncias alheias à vontade de Patrick, a arma não funcionou, mas o barulho da arma de fogo causou temor em Lauro, que empreendeu fuga e compareceu à delegacia para narrar a conduta de Patrick. Após meses de investigações, com a oitiva dos envolvidos e das testemunhas presenciais do fato, quais sejam Natália, Maria e José, estes dois últimos sendo vizinhos que conversavam no portão da residência, o inquérito foi concluído e o Ministério Público ofereceu denúncia perante o juízo competente em face de Patrick como incurso nas sanções penais do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3º, combinado com 14, inciso 2, todos do Código Penal. Juntamente com a denúncia, vieram as principais peças que constavam do inquérito, inclusive a folha de antecedentes criminais, da qual constava uma outra anotação por ação penal pela suposta prática do 168 do Código Penal, que é apropriação indébita, bem como o laudo de exame pericial na arma de Patrick apreendida, o qual concluiu pela total incapacidade de efetuar disparos. Em busca do cumprimento do mandado de citação, o oficial de justiça comparece à residência de Patrick e verifica que o imóvel se encontrava trancado.
apenas em razão desse único comparecimento no dia 26/2/2018, certifica que o réu estava se ocultando para não ser citado e realiza no dia seguinte citação por hora certa, juntando o resultado do mandado de citação e intimação para a defesa nos autos do mesmo dia. Maria, vizinha que presenciou a conduta, se assusta, liga para o advogado, informando o ocorrido, esclarecendo, ppp. O advogado entra em contato com Patrick e este apenas consegue encaminhar uma procuração para a adoção das medidas cabíveis, fazendo uma pequena síntese do ocorrido por escrito. Considerando a situação narrada, apresente como advogado a peça jurídica cabível, diferente do habeas corpus, apresentando todas as teses de direito material e processual pertinentes. Muito bem, gente. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora é o seguinte. Veja que esse enunciado, essa peça prático-profissional que aqui está, que era uma resposta à acusação, era uma peça relativamente simples de ser elaborada. Por quê? Porque ela não tem grandes preliminares, ela tem uma única preliminar, ela tem duas teses de mérito de fácil identificação, né? Então, é uma peça simples, digamos assim, bem simples, certo? Mas uma peça que, de fato, veja, precisa ser lida com cautela, porque o enunciado é um enunciado enorme, não é verdade? Então, a gente precisa agora voltar para o início do enunciado e sair anotando tudo aquilo que é necessário para a gente poder começar a estruturar, a escrever a peça concretamente, ok? Então, vamos lá, vamos tentar primeiro fazer isso e depois, é lógico que eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito das teses, mas eu vou mostrar a você como você vai escrever na sua folha de resposta. E, para isso mesmo, nós colocamos aqui os pedacinhos da folha de resposta em cada uma das páginas do nosso slide, ok? Então, vamos lá, gente, vamos voltar para cá. Olha só, situação. Vamos voltar e vamos ler. Patrick, nascido em 4/6/1960, tio de Natália. Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é o seguinte, olha só. Patrick, nascido em 1960, estava no dia 5/3/2017. Então, eu tenho que descobrir quantos anos tem Patrick na data em que o fato aconteceu. Então, no dia em que ele visualiza lá o indivíduo com a sobrinha e efetua o disparo de arma de fogo, né, na direção dele, procurando causar lesão corporal, que idade tinha Patrick? Isso vai fazer diferença na hora da prova. Porque se uma das teses for prescrição, por exemplo, ela pode ser influenciada pelo fato dele ter mais de 70 anos, a data dos fatos, etc. Então, ainda que a pessoa não seja criança, não seja novinho, criança não que eu digo, né, entre 18 e 21 anos, você tem que tomar cuidado, porque a prescrição também conta pela metade quando o réu tem, quando o acusado tem mais de 70 anos na data dos fatos, ok? Então, vamos voltar para cá e vamos pensar direitinho aqui. Então, ele é 1960 até 2017. Quantos anos são, né? Então, 60 é 10 anos em 70, 70, 80, 90, 2000, 2010. Então, em 2010, ele tinha 50 anos. Então, em 2017, ele tem 57 anos de idade. Então, Patrick, você vai anotar isso na sua questão, tá? Então, porque isso pode ou não ser importante, nesse caso não é, mas de qualquer forma, 57 anos, ok? Na data dos fatos. Então, não tem que se falar aqui em prescrição pela metade, certo? Então, Patrick, nascido em 1960, tio de Natália, jovem de 18 anos, estava na varanda de sua casa em Araruama, local do fato. Por que isso é importante? Porque daqui nós vamos extrair a competência para o processo e julgamento. Reparem que, no final da questão, a questão diz que a denúncia foi oferecida e distribuída para o juízo competente. A questão não especifica qual foi o juízo. Então, a questão não diz o juiz da vara tal, da comarca tal, recebeu a denúncia.
A questão diz assim, olha, o crime aconteceu no lugar tal. O juízo competente recebeu a denúncia. E aí, veja, qual é a nossa primeira preocupação? Nossa primeira preocupação, na hora da gente estruturar uma peça prático-profissional, de novo, é começar pelo começo. E o começo é com o endereçamento. E como é que eu avalio o endereçamento da nossa peça prático-profissional aqui? A peça vai ser uma peça de resposta à acusação, certo? Mas, veja bem, endereçada a quem? E aí a minha pergunta vai ser bem simples. Qual é o crime do qual o indivíduo está sendo processado, né? Então, a questão diz que ele foi denunciado por lesão corporal grave, não é verdade? Certo? Então, se é lesão corporal grave, veja, o endereçamento é para onde? O endereçamento é, porque lesão corporal grave é crime doloso contra a vida? Não. É crime de menor potencial ofensivo? Não. A hipótese era de violência doméstica e familiar contra a mulher. Repare que até existe uma discussão sobre violência doméstica como motivação para a conduta praticada por Patrick. Mas a violência doméstica não é o objeto da nossa prova. O objeto da nossa prova é a lesão corporal que Patrick praticou. Quem está te contratando como advogado não é o namorado da garota. Quem está te contratando como advogado é Patrick. E por isso mesmo, veja, o crime a ele imputado não tem relação com violência doméstica familiar contra a mulher. A vítima não é a mulher, a vítima é o namorado dela. Ficou claro? Então, o que você tem? Não é da competência do juizado de violência doméstica familiar contra a mulher. A competência para o processo e julgamento, neste caso, é da vara criminal. E aí vem a pergunta, mas Ana, a vara criminal de onde? A vara criminal de Araruama. Ok? Mas, Ana, a questão não falou, mas deixou implícito. A questão não disse que o crime aconteceu em Araruama porque não quer que você considere isso. A questão colocou que o crime aconteceu em Araruama porque ela quer que você diga que é o juízo de direito. E aí essa é uma das dúvidas mais comuns na hora da prova. Sempre a gente recebe essa dúvida depois da prova. A gente sempre recebe isso. Ah, professor, eu podia escrever a comarca de Araruama? Sim, é para você escrever a comarca de Araruama, tá? E aí, como é que a gente escreve o endereçamento? Então, olha para cá, primeira coisa, endereçamento. Hoje, a finalidade do nosso vídeo é mostrar a você, não é? Ah, qual é a peça? Nós vamos identificar a peça. Mas hoje, a gente já está partindo da premissa, eu já sei qual é a peça é uma resposta à acusação, como é que eu vou escrever essa peça na folha? Ok? Como é que eu escrevo na folha, né? Então, como é que eu escrevo o endereçamento? Então, primeira coisa, o crime é doloso contra a vida? Não. É violência doméstica familiar contra a mulher? Não. Ok? É juizado especial criminal? Não. Então, é vara criminal. De onde? Da comarca em que o crime se consumou. E o crime aqui se consumou, na verdade, o crime foi praticado em Araruama, ok? Estado do Rio de Janeiro. Então, como é que a gente vai escrever o endereçamento? E onde a gente vai escrever o endereçamento? Então, presta atenção. Aqui nós temos a nossa folha de resposta, certo? Então, imaginem, você já leu o enunciado todo, já pegou tudo que você tinha que fazer, tudo que você tinha que falar, já colocou isso tudo aí no seu rascunho, já fez os tópicos e tudo mais, e agora você vai passar aquelas informações a limpo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você começa a escrever onde? Aqui ou aqui? Gente, você começa a escrever dentro da linha pautada. Por algum motivo, tem número na porcaria da linha, né? Então, olha para cá, é para escrever na primeira linha. A primeira linha não é a parte de cima, a primeira linha é dentro da linha, né? Então, reparem, como é que você vai escrever essa peça prático-profissional? A gente tem que fingir que isso aqui, ó, já é a margem do seu papel. Então, lembra, quando você pega um papel, uma folha branca tamanho A4 lá e bota na impressora, né, para identificar lá, olha só, você vai fazer um cálculo das margens, você deixa 2 centímetros de um lado, 1,5 do outro, ou 2 de um lado, 2 do outro, 3 de um, 3 do outro e tal, para formatar a margem. Aqui é a mesma coisa, é como se você tivesse, veja, já com a margem pré-definida. Então, a folha não é para você dar um recuo aqui, não precisa esse recuo. Você precisa escrever no início da margem. Você só vai dar recuo se você quiser fazer alguma citação, se você quiser fazer um parágrafo, né? Se você for escrever o nome da peça, aí sim você faz recuo, senão não tem necessidade. Então, você vai escrever, olha para cá, vai ser assim, ó, excelentíssimo, lógico que lá não vai poder ser de caneta preta, né? E aí vem a pergunta, Ana,
Eu devo abreviar as coisas ou não? É para abreviar ou é para escrever corrido? Porque eu fico sempre na dúvida se eu devo, por exemplo, escrever ESMO, né, que é excelentíssimo abreviado, ou se eu devo escrever por extenso. Gente, olha para cá, não existe nada no edital que vede você abreviar CPP, CP, né? Que vede você abreviar excelentíssimo senhor, doutor. Não tem nada vedando. Mas também tem muita gente que diz que não se deve abreviar. Então, peraí, se eu posso pecar por excesso, por que eu vou fazer as coisas com falta? Né? Então, assim, é melhor para garantir que a gente escreva por extenso. Entenderam? Não tem nada impedindo abreviar, mas eu prefiro escrever por extenso. Se a prova fosse minha, se eu fosse eu fazendo a prova, eu escreveria por extenso. Entenderam? Então, é a recomendação que eu dou, eu não quero para os outros o que eu não quero para mim, né? Então, eu vou escrever por extenso. Então, vamos lá. Excelentíssimo. Ana, você vai escrever com letra de forma? Não, vou escrever com letra corrida. Mas eu sei que na peça prático-profissional, geralmente, né, eu vou escrever o endereçamento em maiúscula, em caixa alta. Então, vou botar em caixa alta também aqui, né? Precisa? Não, poderia não ser assim. Mas fato é que você vai escrever excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da... E aí, reparem que o enunciado, ele não disse para a gente quem é o juiz competente. Então, ele não disse que é a quinta vara, a primeira vara, a segunda vara. Então, se eu não sei, gente, isso aqui é o rabo de Sani. Sani, não. Tá? Então, veja, nesse momento, se ele não disse, o que eu tenho que fazer? E aí a gente já sabe que lá no edital da OAB, no edital da FGV, está escrito para colocar XX, mas nada impede, você pode colocar XX ou você pode colocar ou uma coisa ou outra, não faz diferença. Ou você pode colocar um traço da tal vara criminal da comarca de Araruama, Rio de Janeiro. Ok? Tranquilo, gente? Então, muito bem, coloquei lá o meu endereçamento, que, em geral, vai mesmo ocupar 2 linhas. Então, não tem jeito. Salvo se fosse uma coisa muito curta ou se sua letra for muito pequenininha, em geral, você vai ocupar duas linhas lá, ou uma linha e pouquinho, com o endereçamento da sua peça prático-profissional. Ok? Então, beleza, já sei, já identifiquei quem é o juízo competente e a qual eu vou endereçar a minha peça. Aí aqui vai surgir uma dúvida. Ana, e se eu verifico, quando eu estiver preparando a minha peça prático-profissional, e se eu verifico que, na verdade, a denúncia foi oferecida e a questão está dizendo para mim qual foi o juiz que recebeu essa denúncia? A questão diz, olha, foi o juiz da vara tal, da comarca tal, e aí diz o nome da comarca, diz tudo direitinho, mas você visualiza lá que uma das teses a serem apresentadas é uma tese de incompetência do juízo. Nesse caso, eu vou endereçar a minha peça para quem? Para o juiz que te citou, que te intimou, entenderam? Aquele juízo que está com o processo. Você tem que apresentar a petição para ele, mas vai, na preliminar, suscitar a incompetência do juízo. Tranquilo? Então, vamos voltar agora aqui para nosso enunciado. Então, o Patrick, papapá, na varanda, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Patrick gritou com Lauro, que não parou de agredir a sobrinha do Patrick. Patrick, então, e aí repare que a questão, gente, ela coloca aqui algo muito importante. Ela coloca assim, Patrick não tinha outra forma de intervir, porque ele estava com uma perna enfaixada devido a um acidente de trânsito. Ele não tinha outro jeito. Ao ver que as agressões não cessavam, foi até o interior da sua residência, pegou uma arma de fogo de uso permitido,
que mantinha no imóvel devidamente registrada. Reparem que a questão, neste caso, está dizendo para você assim, não há discussão sobre o Estatuto do Desarmamento. Ok? Então, beleza, ele tinha o direito de ter a arma, ele estava lá, a arma era registrada, tudo certinho, ele tem autorização, ok? Então, desarmamento está descartado, certo? E aí, para ficar bem claro que desarmamento está descartado, eu até nem faria assim, não. A primeira coisa que eu chegaria assim, desarmamento. Na hora que eu comecei a ler isso, depois eu vejo, não tem que discutir desarmamento, ok? Então, você já sabe que essa discussão não precisa nem ir para o seu rascunho, certo? Só que olha para cá, gente, o que o Patrick quis fazer? Ele quis salvar a sobrinha que estava sendo violentamente agredida pelo seu namorado, não é verdade? Então, o que você tem aqui é uma legítima defesa de terceiro, ok? Então, o Patrick estava diante de uma excludente de ilicitude, ele estava numa legítima defesa de terceiro. Então, para defender a sobrinha, ele foi lá dentro, pegou a arma, voltou e atirou no rapaz sem intenção de matar. A questão deixou bem claro que a intenção de Patrick era apenas a lesão corporal que garantisse que o cara não pudesse andar, entendeu? Então, apertou o gatilho para efetuar o disparo na direção da perna. Mas, por circunstâncias alheias à vontade de Patrick, e aí, no primeiro momento, quando você lê assim, por circunstâncias alheias à vontade do agente, você pensa assim, o crime não se consumou e, portanto, ficou na modalidade tentada. É a primeira coisa que vem na sua cabeça, né? É tentativa. Não, olha para cá. O que a questão está dizendo é que a arma não funcionou, olha só, a arma não funcionou, e aí você vem aqui, espera aí. Ficou na modalidade tentada? Bom, mas aí vem lá, você vai continuar, você já leu isso, você já fez, essa é a sua segunda leitura. Então, você já sabe que lá na frente tem um lance do laudo. Que nesse momento tu não está se lembrando, mas como é que teve um negócio de um laudo? Como é que é isso do laudo, né? Pô, o negócio da arma, teve o laudo. Aí você vai olhar, vai pegar e vai conferir a informação lá atrás. Então, você vai continuar lendo, e na medida que você chegar na história do laudo, você volta aqui e risca a hipótese da tentativa. A gente já vai fazer isso. Então, reparem, o barulho da arma de fogo causou temor em Lauro, que empreendeu fuga e compareceu à delegacia para narrar a conduta de Patrick. Após meses de investigações, olha só, não houve prisão. Não há flagrante. No momento em que eu verifico que não houve prisão em flagrante, eu acabei de descartar completamente duas peças prático-profissionais. Se não teve flagrante, então eu não tenho nem que pensar em relaxamento de prisão no primeiro momento e também não tenho que pensar em liberdade provisória, né? Então, não há flagrante, não é peça de liberdade, certo? Aí, voltando para lá, veja. Então, fugiu, papapá. Após meses de investigações, com oitiva dos envolvidos e das testemunhas presenciais do fato, Natália, Maria e José, estes dois últimos sendo vizinhos que conversavam no portão da residência. O inquérito foi concluído e o MP ofereceu denúncia perante o juiz competente em face de Patrick como incurso em lesão corporal grave, gente, na modalidade tentada, né? Ambos do Código Penal. Juntamente com a denúncia, vieram as principais peças que constavam do inquérito, ok? Que constavam do inquérito, inclusive a folha de antecedentes criminais, na qual constava outra anotação por ação penal em curso pela suposta prática do 68. Presta atenção, nessa hora aqui, quando fala assim, ele tem uma anotação na folha. A primeira coisa que você vai pensar é a seguinte, poxa, peraí, se for memoriais, não é na resposta à acusação, porque na resposta à acusação eu não discuto pena. Só que eu ainda não li tudo, né, direitinho, com calma, para chegar à conclusão da peça. Mas se fosse memoriais, eu ia ter que dizer que a presença de uma ação penal em curso não gera antecedentes, então, que ele não tem antecedentes,
certo? Então, ele não pode, ele é presumidamente inocente, eu tenho que, não existe, não há que se falar nem em reincidência, nem em maus antecedentes desse indivíduo, ok? Então, beleza? Eu tenho que anotar, peraí, eu não sei ainda como é que é a minha peça, bons antecedentes, primário. Opa, aqui não aparece. Por quê, gente? Porque em função da presunção de inocência, veja, registro de ação penal em inquéritos policiais e ações penais em curso não configuram antecedentes. É a súmula 444, não é isso? Bom, voltando, acho que é 444. Bom, mas olha para cá, consta, eu tenho aqui a folha de antecedentes e a juntada, agora sim, do laudo de exame pericial na arma, que concluiu pela incapacidade de efetuar o disparo. Gente, se a arma era incapaz de efetuar disparo, isso aqui nos leva ao artigo 17 do Código Penal. A hipótese é de crime impossível pela impropriedade ou incapacidade do meio, não é isso? Então, o que você tem? No crime impossível, não resta nem mesmo a hipótese de tentativa. Então, ele não pode ser denunciado nem pela tentativa. Simplesmente, crime impossível me leva a uma situação de atipicidade. Ok? Bom, beleza. Então, eu agora acabei de chegar à conclusão de quais são as nossas teses de mérito. E quais são as teses de mérito? Bom, legítima defesa de terceiro e atipicidade da conduta, porque a configura crime impossível, o que foi atestado pelo laudo pericial, que demonstrou a incapacidade de efetuar disparo da arma de fogo utilizada. Ficou claro? Então, ainda que ele quisesse, aquilo jamais seria possível. Tranquilo? Bom, beleza. Isso aí, tese de mérito. Agora, vamos continuar lendo a questão. Aí a questão diz assim, em busca do cumprimento do mandado de citação, o oficial de justiça comparece à residência de Patrick e verifica que o imóvel se encontrava trancado. Beleza. Apenas em razão desse único comparecimento, no dia 26 de 2 de 2018, e, gente, olha só, peraí, olha só, o imóvel estava trancado. O oficial de justiça foi uma vez só. Para a citação por hora certa, preciso de duas tentativas de citação. Com a verificação pelo oficial que o indivíduo está se ocultando para não ser citado. Ficou claro? Então, reparem, o oficial de justiça, no dia 26 de 2 de 2018, olha para cá, a gente volta lá, teve uma nova data? Vamos olhar, 26 de 12 de 2018. Quando é que foi o fato mesmo? 2017. Não tem prescrição, né? Então, o oficial de justiça tentou uma vez só. Nesse momento aqui, o que eu tenho? Eu tenho nulidade da citação por hora certa. E por que é nulo? Aí você vai procurar no código e vai encontrar lá na citação por hora certa que o oficial de justiça tinha que ter tentado encontrar o indivíduo, tinha que ter tentado citar o indivíduo duas vezes, verificando nas duas oportunidades que o réu estava se ocultando para não ser citado. Mas só que detalhe, nesse caso, o Patrick não está se ocultando para não ser citado, ele estava viajando a trabalho, né? Então, voltando, peraí. E aí o oficial de justiça determinou, então, a citação por hora certa, juntando o resultado do mandado de citação e intimação para a defesa dos autos no mesmo dia. Maria, vizinha que presenciou a conduta do oficial de justiça, se assusta e liga para o advogado de Patrick. Repare, o advogado de Patrick veja, ele ficou sabendo, informa o ocorrido e esclarece que ele se encontra trabalhando e que ficará embarcado por 15 dias. O advogado entra em contato com o Patrick por e-mail,
Então, olha para cá, o Patrick sequer teve contato pessoal com o advogado, o Patrick não recebeu de fato a citação, nada disso. E este apenas consegue encaminhar uma procuração para a adoção das medidas cabíveis. Qual é, gente? Agora sim. A última coisa que aconteceu nessa história. A última coisa que aconteceu foi uma citação. Tudo bem, foi uma citação por hora certa. Tudo bem, a citação é nula, porque ela não preenche os requisitos legais, não é verdade? Então, a minha tese preliminar é uma preliminar de nulidade da citação. Ok? Mas a minha dúvida é, primeiro, qual é a peça prático-processual cabível? Se o último ato processual praticado, antes da possível ação do advogado, né, é a citação, e ainda não aconteceu a instrução probatória, o que eu tenho é uma resposta à acusação. Então, o que você tem aqui? Você tem um procedimento. Como é que é esse procedimento? Vamos pegar aqui o procedimento para a gente entender. Evelyn me mandou um recado aqui de que tinha a folha branca. Então, olha só, denúncia foi oferecida? Foi. A denúncia, veja, quando a gente tem um rito ordinário, rito sumário, uma vez oferecida a denúncia, agora o juiz vai analisar se recebe ou se rejeita. Ela foi recebida? Foi. O réu foi citado? Foi. Teve mais alguma coisa daqui para frente? Não, a última coisa foi a citação. No momento em que a última coisa foi a citação, depois da citação, o que acontece? É para você apresentar o quê? É para você apresentar, como advogado do Patrick, a resposta à acusação. Com fundamento em quê, gente? No artigo 396 e 396-A do CPP, não é verdade? E aí vem a questão, depois da resposta à acusação, porque tudo, gente, na identificação da peça prático-profissional, tudo tem por base o rito processual. Como é que é a sequência dos atos nesse rito? Que peça se encaixa nesse momento aqui, né? E aí o que você tem? Uma resposta à acusação que tem por objetivo, porque depois da resposta à acusação, o que o juiz pode fazer? Pode confirmar o recebimento da denúncia ou pode absolver sumariamente o acusado. Se você está pelo réu, você quer que aconteça o quê? Lógico, você quer que o réu seja absolvido sumariamente. Então, eu quero uma resposta à acusação em que meu pedido principal será o de absolvição sumária. Que absolvição sumária? Lá do artigo 397 do CPP. E a absolvição sumária do artigo 397 se dá com base em quê? Excludente de ilicitude. Tem? Tem! Excludente de culpabilidade. Tem? Não. Atipicidade. Tem? Tem! Crime impossível, não é verdade? Extinção da punibilidade. Tem? Não, não tem. Então, o seu pedido se dá com a excludente de ilicitude e com a atipicidade da conduta. Ficou claro? Mas existe a preliminar de nulidade. Como o nome diz, preliminar vem antes, né? Então, voltando para cá, como é que a gente vai agora escrever a nossa peça prático-profissional? Que aqui eu estou escrevendo com a caneta vermelha, porque para ficar mais visível. Mas você sabe que na prova a caneta tem que ser azul ou preta. Então, a quem eu vou endereçar a minha peça de resposta à acusação? Ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca de Araruama, Rio de Janeiro. Não é? Ana, e se eu tivesse escrito assim, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca de Tracinho? Na minha opinião, a banca tinha que aceitar, mas tem vez que aceita, tem vez que não, viu? De novo, gente, se a questão não quisesse que você falasse o lugar, ela não tinha nem falado, né? Então, as coisas não são inúteis, tá bom? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tal vara criminal da comarca de Araruama, Rio de Janeiro. Aí, reparem, gente, agora vamos lá. Se é uma resposta à acusação, já tem processo em andamento, não é isso? Então, você pode chegar aqui, pular uma linha, pular duas linhas e colocar assim, processo número tracinho, ou processo número XXX. Tudo bem? Tanto faz.
Ana, mas olha para cá, eu preciso colocar isso? Não tem necessidade, você coloca se você quiser. Então, eu vou botar aqui, ó, isso aqui é opcional. Ana, mas e se o enunciado da questão estivesse dizendo para mim assim, foi instaurado o processo de número tal, aí é para você colocar, tá? Mas aí, veja, e agora como é que eu faço? Eu pulo de novo mais umas linhazinhas, e aí eu vou colocar, gente, aqui, ó, presta atenção, 2 ou 3 dedinhos no início da pauta, tá? Se você colocar 2 dedinhos, tá bom. É mais ou menos, para você ter uma ideia mais ou menos de como é que você coloca, tá? Mas não tem necessidade, não é cravado. Mas aí você vai para poder começar a escrever. E aí vem a apresentação da sua peça. Patrick. Não é verdade? E aí você vai. Agora, veja, a resposta à acusação é o primeiro contato do réu com o juízo. Então, veja, você pode até, já que já tem um processo instaurado e tudo mais, você pode até colocar Patrick já qualificado nos autos, mas como é a primeira peça, eu colocaria a qualificação dele completa, tá? Então, vamos lá, Patrick, brasileiro. Opa, não pode escrever brasileiro, tá vendo? Ah, mas Ana, na prova não vai poder apagar. Pô, na prova não vai poder apagar. Mas, então, eu escrevi errado? Espera aí, o que eu vou fazer se eu escrever errado? Eu risco, boto entre parênteses e continuo escrevendo, tá? Mas aqui eu vou tirar daqui, senão não vai ficar confuso para você ler. Patrick, nacionalidade, profissão, estado civil, endereço, ok, CPF, né? E aí pode ser inscrito, né? Identidade. Ó, errei. Vamos lá, risquei, continuei escrevendo. Identidade, número tal, CPF. Ana, mas não tem que botar por extenso, mas daí é também botar inscrito no cadastro de pessoa física do Ministério. Tá fazendo aí é demais, né? Espera aí, CPF, número. Número também pode abreviar, número tal. Venha, Vossa Excelência. Por seu advogado. Abaixo assinado. Procuração em anexo, aí pode colocar entre parênteses ou pode colocar entre vírgula. É a primeira vez que o advogado está falando no processo, né? Então, vai ter que juntar a procuração. Procuração em anexo, venha Vossa Excelência, por seu advogado, abaixo assinado, procuração em anexo, apresentar, riscar, errei. Aí pula uma linhazinha e aqui no meio, mais ou menos, da página, vai escrever, olha, com caixa alta, resposta a... Opa! Errei logo o nome da peça, né, gente? Resposta à acusação. E aí, sim, pulo uma linhazinha com fundamento nos artigos. Artigo pode abreviar 396 e 396-A do Código de Processo Penal, vírgula, pelos fatos e motivos
que passa a expor. Ponto. Ok? Beleza. Já fiz, olha para cá, o endereçamento da minha peça e a apresentação da minha peça prático-profissional. Agora, qual é a minha estrutura? A minha estrutura é fatos, direito, pedido. É isso, não é? E aí, como é que a gente vai estruturar esses fatos, gente? Fatos, lembrem-se, conta ponto, conta 010, 015 e tal. É uma coisinha pequena, mas tem que ter os fatos, né? E aí a gente faz como? A gente chega aqui e bota assim, olha, 2 fatos. Ok? E aí começa a escrever. A peça. Essa é uma peça que tinha um texto longo no enunciado, mas a peça em si ela não é muito longa, porque tem poucas preliminares e tudo mais. Então, nesse caso aqui, dessa nossa peça, dá tranquilamente para você, por exemplo, botar dos fatos, pular uma linhazinha, começar a escrever na linha de baixo. Mas não há necessidade, isso vai depender, porque às vezes é melhor você concentrar, não pular tanta linha, né? Porque tudo vai depender do quanto de coisa que você tem para falar. O que não pode acontecer é você chegar no final da prova sem linha para escrever. Então, você tem que se controlar e ir mais ou menos avaliando ali quando vai, como é que vai, etc. e tal. Tá bom? Então, na hora que você for escrever os fatos, tem que ser resumido. É mais importante se resumir nos fatos do que resumir no direito, né? E outra coisa é, se vai pular linha ou não, vai depender da quantidade da distribuição. Isso tudo tem que ter mais ou menos treino. Por isso que quanto mais peça você fizer, melhor será. Ficou claro? Aí, vamos lá, gente, dos fatos. Aí, você vai colocar o denunciado, é sempre parágrafo aqui, né? Ó, o denunciado, ou então o ora defendente, o acusado, entenderam? Pode ser assim, o defendente, né? Bom, o denunciado não ficou bom. Por quê? Porque o denunciado foi denunciado, ficou estranho, né? Então, foi, ó, vamos colocar assim, ai, não era para pagar, era para riscar, mas assim, na hora da prova, gente, isso vai acontecer com você. É simples, risque e continue escrevendo, certo? O ora defendente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3º, combinado, aí vem a dúvida. Ana, eu escrevo C/C ou eu escrevo por extenso? De novo, eu vou dizer, eu prefiro escrever por extenso. Então, combinado com artigo 100, opa, de novo errei, ó, 14, 2, ambos do Código Penal. Realizada. Agora, vamos lá. O que é importante você dizer aqui? É importante você contar que a denúncia foi oferecida porque ele deu um tiro no namorado da sobrinha, porque não sei o que, não sei o que. Não, isso não é importante. Importante é você mostrar em que fase do procedimento você está. Olha só, foi oferecida uma denúncia, foi feita uma tentativa de citação, ele não foi encontrado e o oficial de justiça realizou a citação de forma irregular. Muito bem. E aí vamos diretamente ao direito. Entenderam? Então, realizada uma única tentativa de citação, sem que o defendente fosse encontrado, procedeu o oficial de justiça
a indevida citação por hora certa. Pronto. Você precisa falar mais alguma coisa agora? Não, não precisa falar mais nada. Já falou o que era necessário em relação aos fatos, gente. Não precisa continuar falando nada agora dos fatos. Acabou-se. Entendeu? Não precisa mais do que isso, não. Tá? E aí, veja, agora você vai fazer o quê? Falar do direito, né? Aí vai pular uma linhazinha e aí vai... Oh, meu Deus do céu, acabou a folha. Evelyn não botou folha, ela botou folha branca. Eu disse a ela que era para botar, se acabasse, se ela perguntou assim, boto todas, várias folhas? Eu falei, não, bota um pedaço de folha e depois deixa em branco que a gente continua. Então, o hora deferente foi denunciado, blá, 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 blá. Citação por hora certa. Dos fatos, a gente fechou. Aí, agora você vai colocar do direito. Então, finge que isso aqui é a folha pautada, tá? Do direito. Aí, dentro do direito, preliminarmente, ou então eu poderia colocar direto das preliminares, ou preliminar, ou não precisava nem colocar isso, colocar só direto o direito, não há necessidade, entenderam? Veja, você divide se você quiser, se você se sentir confortável, se você achar que essa divisão vai ajudar, tá bom? Aí você vai colocar do direito preliminarmente, destaca-se a presença de evidente nulidade da citação. Pronto. Aí você já jogou a lebre, entenderam? Já jogou a lebre, tá? Você já chega dizendo, olha só, principal tese aqui na preliminar é essa. Aí agora você vai desenvolvendo, né? Então você vai dizendo assim, olha para cá. Estabelece o Código de Processo Penal, em seu artigo 262, que a citação por hora certa somente é possível se o réu estiver se ocultando para não ser citado. O que jamais ocorreu no presente caso concreto. Ou no presente caso também, bastaria isso. Conforme se verifica dos autos e facilmente. Repare que eu mesma não sei, gente, a gente vai construindo na hora a tese. Facilmente comprovado através dos depoimentos testemunhais, o réu não foi encontrado porque estava viajando a trabalho.
motivo pelo qual não poderia o oficial de justiça proceder somente em face do não encontro do réu numa primeira oportunidade que ele estaria se ocultando para não ser citado. Aí agora você vai ter que dizer, além disso, né? Além disso, estabelece o Código de Processo Penal que o procedimento a ser adotado pelo oficial de justiça para fins de proceder à citação por hora certa é aquele estipulado no Código de Processo Civil, o qual, no seu artigo 252-A, 2 não sei quanto, estabelece que devem ser realizadas 2 tentativas de citação inconsistentes ou não realizadas em razão do réu estar se ocultando, veja, para fins que se procedesse à citação por hora certa. Assim, não chegou... Primeiro, o réu não estava se ocultando para não ser citado. E ainda que estivesse, seria necessária uma segunda oportunidade para fins de citação pessoal antes de se proceder à citação por hora certa, o que não ocorreu no caso concreto. Desta forma, verifica-se a existência de nulidade da citação, e aí você vai procurar lá no artigo 564 qual é a hipótese que fala da nulidade da citação. Não é isso? Na forma do artigo 564, papapá. Entenderam? Ok? Então, procurei fazer aqui, não vou me estender mais, depois a gente continua fazendo essa peça num outro simulado ainda essa semana, tá? E a gente vai acabar fechando essa peça inteira para você entender, simulado não, um outro encontro nosso ainda esta semana, para você poder entender como é que isso funciona. Mas acho que já deu para você ter uma ideia. E como combinado, gente, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou fechar aqui a nossa transmissão no YouTube e a gente vai lá para a nossa interação no Zoom, tá? A Evelyn vai passar ali o link para vocês tirarem as dúvidas a respeito daquilo que eu fiz até agora nessa peça. Lembre-se, a gente vai continuar a peça depois, tá? Mas até agora, o que você tem dúvida, o que você está querendo perguntar e tudo mais. Estou indo para lá, tá bom? Beijo! Beijo! Estou já lá, hein? Só sair dessa sala e ir lá para o outro computador para a gente poder começar lá esse nosso bate-papo, tá? Beijinho!